Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Já te convido a deixar seu like e vamos para mais um vídeo. Joe Biden diz que forças russas estão em desordem após um ano de guerra na Ucrânia, é o que traz o jornal The Guardian. Acompanhe. Joe Biden afirmou que o ano de guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia deixou para trás tanques queimados e forças russas em desordem, mas também alertou sobre dias muito amargos pela frente na defesa da democracia na Europa Oriental. Biden emitiu um grito de guerra em um discurso para marcar o primeiro aniversário da invasão em grande escala, dirigindo-se a uma multidão de 30 mil, a maioria poloneses e ucranianos, em frente aos arcos abaixo do Castelo Real de Varsóvia na noite de terça-feira. Ele estava falando depois que Putin fez um discurso de sua autoria, no qual culpou o Ocidente pela guerra e anunciou a retirada da participação russa no Tratado New START de 2010, o último acordo remanescente de controle de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia. Biden não respondeu ao anúncio nem mencionou o discurso de Putin em seu próprio discurso. A Casa Branca foi inflexível quanto ao fato de o líder russo ter mudado a data de seu discurso para coincidir com a viagem de Biden ao leste europeu. No entanto, o presidente dos Estados Unidos ridicularizou Putin pelo fracasso de suas ambições de conquistar a Ucrânia em poucos dias em fevereiro passado. Em vez de uma vitória fácil que ele previu, Putin deixou tanques queimados e forças russas em desordem, disse Biden. O presidente dos Estados Unidos procurou pintar um quadro mais amplo da batalha essencial entre democracias e regimes autoritários, tema central de sua política externa. Foi uma batalha prestes a ser vencida na Ucrânia, disse ele, graças à coragem ucraniana e à solidariedade ocidental, mas Biden deixou claro que a luta não acabou. Continuarão a haver dias duros e muito amargos, vitórias e tragédias, disse. Mas a Ucrânia está preparada para a luta pela frente e os Estados Unidos, juntamente com nossos aliados e parceiros, continuarão a apoiar a Ucrânia enquanto ela se defende. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, havia prometido que o discurso seria vintage Biden porque encapsulava o tema de uma luta que definiu uma época entre liberdade e ditadura que tem sido comum em seu tempo como senador, vice-presidente e presidente. Em seu próprio discurso, Putin também se ateve a temas familiares, em seu caso, a alegação de que de alguma forma era a Rússia ameaçada por seus inimigos, justificando a continuação da guerra na Ucrânia, e a referência às armas nucleares da Rússia como um aparente impedimento contra novas ameaças. Apoio ocidental a Kiev. Eles querem nos infligir uma derrota estratégica e reivindicar nossas instalações nucleares, disse Putin, sem especificar quais instalações ele acredita estarem sob ameaça. Como resultado, ele anunciou a suspensão da participação russa no Tratado New START. Não ficou imediatamente claro o que tal suspensão significaria, mas não parecia implicar que a Rússia deixaria de cumprir os limites do Tratado sobre Armas Nucleares, mais importante, um teto de 1.550 ogivas estratégicas posicionadas cada. A Rússia já cessou as inspeções mútuas de armas e a participação em uma comissão consultiva bilateral criada para regular a implementação do tratado. Especialistas sugeriram que Putin poderia parar de compartilhar dados, como notificações sobre os movimentos planejados de armas nucleares, caso em que o Tratado New START seria severamente enfraquecido. Este é um movimento político desesperado de Putin para alimentar o medo e minar o apoio à Ucrânia, disse Derek Johnson, líder do Movimento Global Zero pela eliminação de armas nucleares. Não há necessidade de os Estados Unidos responderem da mesma forma ou ajustarem sua postura nuclear, e qualquer movimento nesse sentido apenas joga a favor de Putin. Embora Biden não tenha respondido diretamente a Putin em seu discurso, sua encenação contrastou fortemente com a aparição formal do líder russo no Centro de Conferências Gostiny Dvor em Moscou. Assim como a viagem surpresa de Biden a Kiev no dia anterior, o evento de Varsóvia foi planejado para projetar uma imagem de ousadia e vigor e combater sua representação por seus adversários em Moscou e na política doméstica como frágil e ineficaz. O presidente fez referência explícita a essas expectativas em seu discurso. Putin pensava que os autocratas como ele eram duros e os líderes das democracias eram brandos, e então ele enfrentou a vontade férrea da América e das nações de todos os lugares que se recusam a aceitar um mundo governado pelo medo e pela força, disse ele.
Embora o discurso de Biden tenha sido um grito de guerra para as democracias em geral, também foi uma promessa de solidariedade com a Polônia, que emergiu como um aliado crucial de Washington e Kiev nos últimos 12 meses. Ele convocou os poloneses na multidão a olharem uns para os outros e reconhecerem a escala de suas conquistas em acolher mais de 1,5 milhão de refugiados. Esta é uma relação crítica para os Estados Unidos, disse Biden anteriormente em uma reunião com seu colega polonês, Andrzej Duda. E agradecemos por toda a cooperação e ajuda. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir e para mais notícias e atualizações quentinhas de tudo de relevante que acontece no Brasil e no mundo, se inscreva em nosso canal e marque o sininho, é rapidinho e não custa nada.